Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui no canal Juristas para comentar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no dia 11 de fevereiro de 2021, a decisão proferida no recurso extraordinário 10.10606, que negou a existência de um direito ao esquecimento no Brasil. Uma decisão muito importante para o constitucionalismo brasileiro, mas que dividiu bastante as opiniões. Uma parte das pessoas que estudam e que convivem com o direito constitucional gostou da decisão, outra parte achou uma decisão mal dada, mas é assim que funciona o direito constitucional. O direito constitucional é uma matéria autorreferencial, ela busca nela própria a verdade, e a verdade de um intérprete pode não coincidir com a verdade de outro. Essa é a magia do direito constitucional. Eu vou fazer alguns comentários a respeito desta decisão. Primeiramente, até, eu gostaria de apresentar os aspectos teóricos envolvendo o direito ao esquecimento e o seu contraponto, que é o direito à informação. Apontar aí alguns pontos, né, que convergem para a defesa de cada uma dessas possibilidades de entendimento. Depois eu vou contextualizar o caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, e aí a gente vai ver como o Supremo Tribunal Federal decidiu, fazendo inclusive uma pequena abordagem acerca do posicionamento de cada um dos ministros. Foi uma decisão dada por 10 ministros, né? O Luiz Roberto Barroso acabou optando por não participar do julgamento, se deu por impedido em razão de uma circunstância específica qualquer e não participou do julgamento. Mas ainda assim foi um julgamento com um quórum bastante expressivo, né? 10 ministros se envolveram. E deles, 9 acabaram decidindo no sentido de não haver um direito ao esquecimento no Brasil. Não se trata de um direito acolhido pelo constitucionalismo brasileiro. Apenas um ministro abriu divergência, o ministro Edson Fachin, que foi no sentido de sim, há necessidade de assegurar-se o direito ao esquecimento no Brasil, mas foi um voto vencido, né? Como eu disse, foram 9 ministros e ministras num sentido e apenas o Edson Fachin, numa decisão inclusive muito bem estruturada, vale a pena frisar, né? Que abriu essa divergência. E aí, após tudo isso, você fica habilitado para fazer o seu juízo de valor, né? E te faço um convite, deixa aí o seu comentário no vídeo, entra aí com o seu posicionamento para que a gente vá construindo, né, um direito constitucional de fato participativo. E também deixo outro convite, eu também tenho o meu canal do YouTube, você acha por Antônio Kozikoski ali no YouTube, são 3 vídeos de direito constitucional por semana, abordando atualidades, tem algumas aulas, tem bastante material lá. Se você gosta de direito constitucional, se interessa por esta matéria, também está se preparando aí eventualmente para concurso público, exame de ordem, fica o convite para conhecer o meu canal e gostando, adoraria tê-lo como inscrito. E mesma coisa lá no Instagram, né? Tem o meu perfil, também tem dicas e comentários e bastante coisa, né? E principalmente interação, algo que as redes sociais permitem hoje. E também parabéns ao canal Juristas, né? Um canal que está aí numa crescente, trazendo conteúdo de primeiríssima qualidade, né? Sou inscrito, vejo os vídeos e certamente é um canal que você também tem que estar aí acompanhando. Bom, primeiro, que aconteceu, né? Por que a gente levou essa discussão ao Supremo Tribunal Federal? É verdade que no âmbito internacional, várias cortes já se pronunciaram acerca do direito ao esquecimento. Inclusive a gente vê no mundo hoje uma série de discussões envolvendo
buscadores como Google e algumas pessoas que se sentem lesadas em razão das notícias que podem ser sim encontradas facilmente no Google. Essa discussão, há um tempo atrás, era irrelevante. É um bom tempo atrás, vamos considerar aí a 94, 95, por aí. Antes disso, ninguém falava, evidentemente, em direito ao esquecimento. Por quê? Porque as notícias vinham nos noticiários, vinham nos jornais, e com a velocidade que chegavam até nós, desapareciam. Tem alguns autores que fazem essa ilustração, eu gosto bastante, o próprio Manuel Castells, que trabalha muito com essa sociedade de informação, fala que antes da internet as notícias eram veiculadas em jornais impressos que no dia seguinte serviam só para embalar peixe. Hoje não. Hoje uma coisa que cai na internet fica, em tese, por muito tempo, para não falar para sempre. Né? Você pode hoje seguramente achar notícias que foram postadas em páginas, em blogs de internet há 10, 20 anos atrás, um dia desses brincando, procurando um negócio ali de direito constitucional, caí num blog que tinha lá conteúdos de 15 anos atrás, e aí nesse contexto o direito ao esquecimento ele se apresenta, né? Faz sentido ficar com toda essa massa de informações disponível para sempre. Né? Eu quero o direito de ficar sozinho. Né? Nos Estados Unidos a gente vê muito a menção a esse direito, o direito de estar só, direito que envolve, então, sabe, me esquece, me deixa em paz, não quero ficar realmente exposto. Mas, enfim, o que aconteceu? Bom, lá no Supremo Tribunal Federal chegou o caso envolvendo a Aida Cury, que foi uma moça, uma jovem, assassinada de forma brutal no Rio de Janeiro na década de 50. Salvo engano, foi em 1958. Foi um crime que chocou a sociedade, até hoje continua chocando. Ela, após ter sido agredida, foi jogada do quarto andar ou de uma cobertura lá e caiu, evidentemente, veio a óbito, né? E esse caso, ele foi ao ar numa reportagem televisiva de um programa que fez uma série de matérias sobre crimes que abalaram a sociedade brasileira. E aí passaram a reconstituição desse crime, né? Crime que, mais uma vez, chocou a sociedade inteira e que eu tenho certeza até hoje também magoa, repercute no íntimo dos familiares, a quem também já fica aqui, ainda que tardiamente, os meus sentimentos, né? A gente se comove naturalmente com um caso de violência como este. E até, aproveitando esse ensejo, eu digo que todo mundo se comove com essa situação. Todo mundo entende o olhar dos familiares, né? Que sem dúvida alguma se ressentem com a falta da pessoa. No entanto, existe um certo contraponto que permite as pessoas também quererem entender o que aconteceu. A gente tem que estar a par também do passado. O passado forma, em certa medida, a história de um país. Alguém poderia argumentar, Antônio, mas no que isso é relevante para a história do país? O que este crime bárbaro contribuiu para a história? Olha, não contribuiu, mas é verdade que olhando aquilo ali, a gente começa a fazer reflexões do tipo: violência contra a mulher é uma coisa que de fato está há muito tempo no Brasil, desde a década de 50, e a gente está, enfim, anos, há décadas após, e a gente continua vendo violência contra a mulher. Então, na medida que a gente coloca esses fatos na mesa, e a gente começa a perceber que faz sentido revisitar algumas coisas do passado. Mas ainda assim, os familiares, e isso novamente é totalmente defensável, se sentindo ali constrangidos com aquele noticiário, com aquele reviver aquele fato terrível do passado, entraram com uma ação pedindo uma indenização, inclusive, e alegando que tudo aquilo foi veiculado sem o consentimento dos familiares. E aí a discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal e após a manifestação de todas as partes envolvidas, e o Supremo Tribunal Federal ele se debruçou sobre esse direito ao esquecimento.
e no final das contas ele decidiu, como eu já sugeri, dizendo que não existe um direito ao esquecimento no Brasil. Mas vamos lá, o que está antes da decisão em si, o que está por detrás, né, dessa discussão inteira? Há um choque entre a informação e o esquecimento. São direitos que se colidem. Lembrando, inclusive, que na Constituição não há nenhuma previsão expressa reconhecendo um direito ao esquecimento. Mas ainda assim, partindo de um pressuposto para a gente discutir que ele pode decorrer da intimidade, da privacidade, a gente consegue enxergar esse conflito, este choque entre os direitos. E de longa data, né, aquela posição pró-informação, aqueles que entendiam pela inexistência de um direito ao esquecimento no Brasil, argumentavam que este direito não está previsto e nem pode ser extraído da intimidade ou da privacidade. Ele não está, então, mencionado de forma expressa, clara, no texto constitucional. Como eu disse, você procura ali no texto constitucional e não encontra nenhuma menção a ele. Este era um primeiro posicionamento aí dos que são mais inclinados a reconhecer o direito à informação. De outro lado, estes mesmos defensores da posição pró-informação sempre alegaram que a expressão deve prevalecer. Expressão ao lado da própria informação. E sempre alegaram que o direito à expressão ele consegue, em certa medida, conviver com o esquecimento, mas o contrário não. E isso vai ficar muito claro a partir de um fragmento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que depois eu debato. Primeiro eu estou lançando aqui algumas ideias para você também já ir fazendo aí o seu próprio juízo de valor, né? Também, aqueles que são favoráveis à corrente pró-informação sempre alegam que o passar do tempo não transforma em lícito um ilícito. Claro que a gente pode olhar com ressalvas para este argumento. E este argumento em específico não se aplica em absolutamente nada ao caso da moça que foi assassinada lá no Rio de Janeiro. Porque ali ela era a vítima. Os familiares estavam ali legitimamente, mais uma vez, reclamando uma indenização, né? Se sentiram constrangidos, o direito acolhe e vida que segue. Só que o que os adeptos da posição pró-informação falam é, e no contexto de um crime? Vamos inverter a lógica. De repente, uma pessoa pratica um crime e esta pessoa vai a julgamento, sentenciada, vai à prisão. Condenaram lá 15 anos de prisão. Ela cumpriu a pena pelo tempo, né? Acabou, encerrou e ela quer viver a vida dela. Né? As pessoas sempre falaram que aquele ilícito não vai ser convalidado em algo lícito com o passar do tempo. Então, há que se ter, sim, um olhar cuidadoso para a informação. Né? Naquele caso, né, da menina que faleceu, evidentemente, ela em si não praticou nenhum ilícito, então esse argumento aqui não prevalece. Mas muita gente fala, olhando para a questão de quem pratica o crime, que, poxa, você praticou, fato, acabou, já cumpriu, já entregou o que você tinha que entregar, né, já cumpriu a pena, mas é fato que aquilo aconteceu e a sociedade tem que saber do que aconteceu. Enfim, fica você aí convidado a fazer o seu próprio juízo de valor, né? Na sequência, e isso daqui me preocupa muito. Quem vai decidir o que deve ser esquecido? Quem que vai fazer isso? Poder Judiciário? Ah, mas então quer dizer que o Judiciário virou agora o curador da história. E é o Poder Judiciário que deve dizer o que pode ser lembrado e o que não pode ser lembrado. Aqui eu faço uma ressalva, né? Eu realmente, esse argumento me sensibiliza muito, e eu, inclusive, me coloco como uma pessoa pró-informação, sim, e me assusta saber que caberia a alguém, judiciário, dizer o que pode ser esquecido e o que pode ser lembrado. Isso poderia levar, em última instância, a uma construção seletiva da história a partir do olhar de um conjunto fechado de intérpretes. Isso me assusta.
Isso realmente me assusta. Então, os fatos que se desenrolaram durante o regime militar, não, não podem ser revisitados. A gente não quer falar disso. Por que você não quer? Entende? Ou então, não, os fatos de um determinado momento não militar, a gente também não quer ver, o momento que deu certo. Por quê? Por que não, entende? Deixar nas mãos de alguém a escolha é, para mim, preocupante. Para mim, a sociedade tem que ser a curadora da história e ela vai olhando para os fatos e vai determinando, né, o que merece esquecimento e o que merece ser relembrado. Veja, você quer coisa pior do que o nazismo? Se coloque, se você não é um, no papel de um judeu. Foram 6 milhões de judeus mortos. Um genocídio sem tamanho. Pessoas que foram exterminadas. Exterminadas. A gente vê na internet, a todo instante, vídeo, a gente vê matéria. Qualquer livro de história fala sobre esse episódio chocante. Por que a gente não pode falar sobre os outros assuntos? Entende? Se um fato como este, que toca na ferida talvez mais exposta de 6 milhões de famílias, né, de um povo inteiro, a gente pode lembrar, por que uma situação particular a gente não pode? Fica a reflexão. Além disso, né, e isso tem a ver com tudo que eu já sinalizei, há um risco não desprezível de se permitir a revisão da história de fatos de interesse coletivo com especial aplicação para a vida e carreira de figuras públicas. A gente pode direcionar as coisas, então a gente pode fazer um processo seletivo da história e lançar para a posteridade apenas os fatos notórios de uma pessoa ou de outra boicotando uma terceira. Então, por estes e por outros argumentos, evidentemente eu não tenho a pretensão de fazer uma síntese de todos os olhares possíveis a respeito da discussão, por um lado ou por outro, mas por esses argumentos e por outros mais, muitos autores, muitas pessoas sempre se colocaram ao lado da informação. Mas este é um lado da discussão, né? A gente pode também falar numa corrente pró-esquecimento, que é o outro lado. Bom, para quem é pró-esquecimento, o direito não só existe, como deve prevalecer sobre a liberdade de expressão. E, embora não exista de forma expressa, ele vai decorrer, segundo estes daqui, de direitos como intimidade e privacidade. E para estes, inclusive, à luz de uma dignidade da pessoa humana que se instrumentaliza, há que se dar especial atenção e preferência ao esquecimento. E aí eu consigo mais uma vez também entender o ponto de vista daquelas pessoas que tiveram histórias trágicas na família, como a desta moça, e que não querem mais ver aquilo ali sendo debatido na mídia, pessoas que não querem ver aquilo. Para estas pessoas, naturalmente, a intimidade acaba aparecendo com um posicionamento maior, né? As pessoas que talvez vivenciaram aquilo, naturalmente tendem a colocar a intimidade na frente da própria informação. São posições, né? E esse argumento também ele sempre me deixou um pouco inclinado a ser pró-esquecimento, porque há uma grande verdade nele. Negar o esquecimento implica em pena perpétua por meio da mídia e da internet, ou implica num sofrimento perpétuo, pensando talvez nessa situação que eu narrei aí de pano de fundo do recurso extraordinário 10.10.606. Para sempre eu vou ter que ficar relembrando aquilo ali? Eu não quero mais. Para sempre eu vou ficar com o estigma de que pratiquei o crime, eu já entreguei o que eu deveria entregar. Então, são argumentos agora pró-esquecimento. E esse daqui, de fato, ele é um forte argumento. A Constituição proíbe pena de caráter perpétuo. Ela proíbe, então, talvez um relembrar de tudo para sempre. Mas tem o contraponto da informação. Né? E também o passar do tempo permite a estabilização do passado. Né? O passar do tempo acaba permitindo que fatos de outrora sejam esquecidos em certa medida. E aí cabe à sociedade ser a censora, né, do que merece relembrar ou não.
que talvez até as coisas se confundam um pouco. Mas então, em linhas gerais, a gente tem aqui a posição pró-esquecimento. Tudo isso, evidentemente, foi debatido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em discussões, inclusive, muito mais demoradas e longas do que a que a gente está tendo aqui agora. A intenção do vídeo é minimamente te posicionar sobre os aspectos de uma ou de outra posição. E após esse debate, o que se decidiu no Supremo Tribunal Federal? Que não há um direito ao esquecimento. Não há um direito ao esquecimento. E foi inclusive firmada uma tese pelo Supremo Tribunal Federal para fins de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal assim decidiu. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como um poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e às expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Então, aqui a gente tem a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. E para mim foi uma decisão muito, muito bem dada. Por quê? Porque ela não sacrificou todos os interesses envolvidos. Ela apenas prestigiou a informação, colocando um dever de responsabilidade para quem vai veicular as notícias. Veicule aqueles fatos verídicos, licitamente obtidos, veicule aquilo que, em certa medida, é de interesse social. Faça isso, mas não abuse, porque o abuso sujeitará os responsáveis a indenizações por danos morais. Agora há pouco eu falei que o direito à informação, em certa medida, convive com o direito ao esquecimento. Mas o contrário me parece um pouco inconciliável. Porque direito ao esquecimento é esquecimento, não pode ter informação. Acabou. Este fato desse período histórico não quero que revisitem. Este crime não quero que falem. Seja pelo ponto de vista de quem praticou, seja pelo ponto de vista de quem sofreu o crime, familiares. Agora, o direito à informação, em certa medida, você há de convir comigo, instrumentaliza minimamente o esquecimento. Quer dizer, eu parto do pressuposto de que tudo pode ser falado, só que, a depender das escolhas que você faça, a depender de como você aborde um determinado fato, poderá sim haver uma indenização. E isso impõe também para os responsáveis pela comunicação um certo, assim, semancol, né? Poxa, eu vou ficar veiculando o quê? Há um interesse nisso? Por exemplo, Antônio Kozikowski, em 1998, levou uma multa de trânsito. Não interessa, interessa. Né? Multa de trânsito, enfim. Agora, naquele caso, né, talvez do assassinato lá do Rio de Janeiro, uma coisa trágica, uma violência tremenda contra a mulher. A gente tem que entender que até hoje tem décadas de convívio com violência. Embora as pautas feministas tenham ganhado mais presença no direito, especialmente recentemente, os problemas são de vários anos, de décadas. Então, será que a gente não pode mesmo revisitar? Só que aí, claro, cabe a quem faz este revisitar um dever de responsabilidade. Faça uma análise adequada, sem expor, entende? Abordando os aspectos verídicos daquele caso, sem menosprezar, a partir daí a gente convive, a gente convive. Se fôssemos pelo caminho do esquecimento, a gente poderia chegar a uma censura generalizada, pensando já em um mundo caótico. Por exemplo, e eu faço um convite, né, também. Todo mundo teve, creio eu, uma situação ruim um dia na família, na vida, né? Por exemplo, eu em 1998 eu perdi um irmão num acidente automobilístico e naturalmente a cada reportagem que eu vejo sobre estatística de morte no trânsito, naturalmente eu me lembro daquele episódio que para mim também foi bastante doloroso, para minha família inteira foi. Mas a pretexto disso, então, eu não quero mais que sejam veiculadas essas notícias. Será que é exagero o meu pensar dessa forma?
Não sei. Então, essa tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, para mim, pareceu muito, muito, muito apropriada. Vamos prestigiar a informação. No entanto, os abusos acabarão sendo apurados e as pessoas arcarão com os ônus decorrentes desses abusos. Foram 9 ministros votando no sentido de afastar a existência de um reconhecimento, ou melhor, afastar a existência de um direito ao esquecimento no Brasil. E houve fragmentos das falas que me chamaram a atenção. Naturalmente, os votos são maiores, os votos trazem outros argumentos, mas eu realmente me identifiquei com bastante coisa que foi falado, né? E eu trago primeiramente aqui uma fala do ministro Dias Toffoli, que foi o relator, inclusive, e que disse casos como o da Ida Cury, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Sandra Gomide, Eloá Pimentel, Marielle Franco e mais recentemente da juíza Viviane Vieira, entre tantos outros, não podem e não devem ser esquecidos. Eu acho que você percebe que o relembrar todos os episódios trágicos envolvendo as vidas de todas essas pessoas faz, em certa medida, com que elas não tenham morrido em vão. A gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar, a gente tem que ver os erros do passado, os erros da sociedade do passado, para tentar projetar um futuro adequado para todo mundo. Essa frase do Dias Toffoli me chamou bastante atenção. Também o Gilmar Ferreira Mendes foi a favor do direito à informação, dizendo que é possível compatibilizar direito à privacidade com a liberdade de informação, normalmente ao assegurar que fatos distantes possam ser divulgados desde que presente o interesse público, histórico. Então eu concordo. A gente pode conciliar tudo. Era aquilo que a gente estava falando e é aquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu. Não bastasse o ministro Marco Aurélio, a manifestação do pensamento, a criação e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição. Ele foi muito enfático. E a Constituição, inclusive, é enfática, dizendo que a manifestação do pensamento e a liberdade de expressão não podem se submeter à censura, à licença, a nenhum tipo de crivo, de quem quer que seja. E, mais uma vez, eu não me sinto confortável com a ideia de ter um poder judiciário dizendo o que pode ser lembrado e o que não pode ser lembrado. Não me apetece essa ideia, entende? O Cássio Nunes, ministro Cássio Nunes, que foi o último, né, a entrar no Supremo Tribunal Federal, na ocasião desse julgamento, naturalmente, falou que a liberdade de expressão é ampla, não pode ser limitada previamente, e ele disse, não vislumbro nenhuma possibilidade de extrair-se do texto da Constituição norma, seja sob que denominação for, que proíba a veiculação da notícia em si ou que exija autorização prévia dos envolvidos para ser veiculada. Concordo, mais uma vez, eu me posicionei ao lado da informação, embora reconheça, mais uma vez, o sofrimento das vítimas e dos interessados aí. A Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, ela sempre faz questão de relembrar o passado dela, que foi um passado, em certa medida, de luta, né? E ela falou o seguinte, ó, num país de triste desmemória como o nosso, discutir o direito ao esquecimento como direito fundamental de alguém poder impor silêncio, o segredo de fato, o ato que pode ser de interesse público, seria um desaforo jurídico para a minha geração. A minha geração lutou pelo direito de lembrar, ela que esteve sempre atuante em movimentos de democracia e de reconhecimento de direitos e liberdades civis, ela não se sentiu nada confortável com a possibilidade de o judiciário chancelar um direito ao esquecimento e ser ele o censor da história. Perigoso. Também o ministro Alexandre de Moraes disse que inexiste permissão para limitar preventivamente conteúdo do debate público em razão do efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Isso é censura prévia. Censura prévia. Não pode impor um esquecimento, os parâmetros, aonde a gente poderia chegar caso fosse reconhecido esse direito ao esquecimento. Luiz Fux, direto, reto, falou: há fatos que são notórios e importantes para a história de um país, ponto. E mesmo este fato, né, mais uma vez, com todo o pesar pelo acontecido, a gente tem que saber que a violência contra a mulher é uma realidade de longa data e que cabe a gente olhar para esses exemplos e adotar todas as ações, todas as medidas possíveis para fins de não mais praticar. Além disso, ministra Rosa Weber diz que, além de inconstitucional,
A exacerbação do direito ao esquecimento é exemplo do tipo de mentalidade que, revestida de verniz jurídico, direta ou indiretamente contribui para, no longo prazo, manter um país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida. Olha, é para aplaudir também o posicionamento aqui da ministra. A gente pode estagnar, a gente pode encolher como nação, na medida em que a gente não expõe aqueles fatos do passado que nos trouxeram até quem somos hoje. Então, interessante o posicionamento dela. E, quase por fim, aqui o ministro Ricardo Lewandowski também foi bem enfático, dizendo que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, é obrigada a revivê-lo. Ponto. Ele tem razão. Ele tem razão. E, por fim, o voto divergente foi o voto do ministro Edson Fachin, que disse, e eu trouxe essa frase também para posicionar bem, acho que o que o ministro decidiu, eventuais juízos de proporcionalidade em casos de conflito entre direito ao esquecimento e liberdade de informação devem sempre considerar a posição de preferência que a liberdade de expressão possui, mas também devem preservar o núcleo essencial dos direitos à personalidade. Então, o ministro Edson Fachin também não considera a existência de direitos de personalidade, mas ele se colocou no voto dele mais favorável justamente a estes, né? Ele não desconsidera o direito de expressão, ele leva em consideração todo esse complexo normativo e faz aí um reconhecimento de todos os direitos. Olha, em linhas gerais, essa é a discussão. Claro que não tem a menor pretensão de fazer um esgotamento de tudo, mas apenas de provocá-lo a partir de alguns insights, né? Mais uma vez, quem que vai ser o responsável por dizer o que fica e o que sai da história? Se coisas como o Holocausto, teve o Holocausto dos ucranianos, e esse é um belo exemplo, inclusive para a gente acabar, belo no sentido de exemplo que serve. O Holocausto dos ucranianos, muita gente não ouviu falar até hoje, mas na década de 30, o Stalin acabou matando cerca de 8 milhões de pessoas no intervalo de um inverno, e a gente não sabe, a gente não ouve falar, a gente ouve do nazismo, que no seu holocausto acabou matando também um número absurdo de pessoas no intervalo maior de tempo, mas o Stalin matou todo mundo no inverno, de fome. E a gente não ouve falar. Cabe a gente não ouvir falar disso? Será que esse é o fato que merece esquecimento? Será que nas pequenas tragédias que a gente vê diariamente, infelizmente, não se somam elas em prol da conscientização de uma sociedade? Então, por isso, especialmente eu aplaudo a decisão do Supremo Tribunal Federal com respeito a quem pensa de forma divergente, naturalmente. Quando o Supremo Tribunal Federal decide de forma, enfim, não vou dizer assim, quando eu não concordo, eu pelos meus argumentos também me exponho, critico, mas nesse caso para mim foi uma decisão bem dada, tá? E mais uma vez, né, fica aí o espaço aberto, deixa teu comentário, faça aí teu posicionamento, né, nos comentários do vídeo, manda para alguém que também eventualmente possa se interessar e de novo te convido também a se inscrever e a seguir a minha página, o Antônio Kozikowski, onde há 3 vídeos de direito constitucional por semana e a equipe do canal Juristas, eu deixo o meu muito obrigado, né? Uma grande honra poder, em certa medida, contribuir para este espaço de pensamento. E com isso, eu me despeço de todas e de todos, deixando um grande e um forte abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.